Uniplac. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos melhores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar dois assuntos sempre presentes em provas, porém extremamente perigosos. Na aula de hoje, eu vou dividir a primeira etapa em pontuação e a segunda etapa em colocação pronominal. E por que são assuntos perigosos? Porque eles exigem conhecimento de outros assuntos. Então, eles exigem conhecimentos de outros assuntos. Então, imagina o seguinte, eu tenho como mandar bem em pontuação sem dominar a análise sintática? Não, impossível. Eu tenho que saber, sim, o que é um sujeito, o que é um predicado, objeto direto, adjunta adverbial e por aí vai. Eu tenho como mandar bem em colocação pronominal sem dominar a transitividade? Sem saber identificar um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto? Não, impossível. Então, neste momento, você tem que ter em mente que é o passo a passo. Se você não entendeu muito bem a parte de transitividade, a parte ali da análise sintática com o sujeito, né, para olhar o que era sujeito, objeto direto, objeto indireto, não tem problema não, porque o segredo é visualizar várias e várias vezes o mesmo conteúdo. Então, por mais que você não tenha entendido na plenitude uma aula passada, vá adiante. Não tem problema, vá adiante, até porque o ideal é que você volte e veja de novo. Então talvez você não tenha entendido muito bem na primeira, mas na segunda já vai entender. E não entendi na segunda também não, Sidoca, não tem problema, na terceira você vai entender. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é assim. Cada um tem um ponto de partida, cada um tem a sua própria dificuldade. Só você sabe a tua lacuna. Poxa, estudei numa escola ruim, não queria saber de nada da hora do Brasil na época da escola. Então, para você, obviamente, a trajetória vai ser um pouco mais árdua. Porém, não impossível, tá? Então, vamos aqui começar com a nossa brincadeira. Olha o que a gente tem aqui. Primeiro camaradinha que a gente vai estudar é a pontuação. E aí, veja aqui o conceito que a gente vai abordar. Chamamos de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então veja aqui 3 exemplos com as mesmas palavras, só que eles apresentam pontuação diferente. Na primeira eu tenho um ponto, que a gente tem o hábito de chamar de ponto final, mas esse ponto só se chama de ponto final quando realmente é o último ponto do texto, então aqui eu até posso chamar de ponto final. Depois eu tenho um ponto de exclamação e depois eu tenho um ponto de interrogação. Então na primeira frase, eles fecharam a porta. Na segunda frase, eles fecharam a porta. E na terceira frase, eles fecharam a porta? Muda de forma sutil, é muito pouco, mas ainda assim muda. E essas entonações são próprias da nossa fala. Antigamente, os textos não tinham essas pontuações, até porque o texto ele sempre foi feito para ser lido em voz alta. Então, na hora da leitura, o camarada ia empregando, ele ia impondo a entonação dele. Depois, com o tempo, obviamente, perceberam que era necessário colocar, até porque nem todo mundo tinha uma oratória tão perfeita. Então, esses sinais de pontuação foram entrando. Mas em concurso, veja aqui, ó, nos concursos são frequentes as questões sobre vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessões e parênteses. Veja que eu destaquei a vírgula porque é o principal elemento do concurso público. É a vírgula. E por que a vírgula é o principal elemento? Porque na época da escola, muitos de nós não aprendemos da forma adequada. Muitos de nós, inclusive, aprendemos que a vírgula era uma pausa de respiração. Então, quando a frase fica muito grande, o camarada vai lá e coloca uma vírgula. Ó, senti vontade de dar uma respirada. Só que vírgula é processo sintático. E olha isso daqui. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Sujeito, verbo, complementos verbais. E aí, olha essa observação. Não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Como assim, Sidoca? Eu não entendi muito bem esta parte. Bem, galera, a verdade é que eu não posso ter vírgula para separar o sujeito do verbo,
nem o verbo do complemento exigido por ele. E muitos ainda confundem essa dinâmica, fora que a gente ainda vai trabalhar um tópico bem perigoso. Então vamos com muita calma aqui agora, como se nós estivéssemos numa turma presencial, eu fazendo pergunta para você, você me respondendo, eu vou imaginar que você está me respondendo e você vai imaginar aí tudo que eu vou trazer agora para a nossa aula, tá? Então vamos lá. Olha a frase que eu vou colocar aqui. Se eu colocasse assim, ó, os alunos do LAC fizeram um simulado ontem. Pergunta que eu vou fazer. Nesta frase, é para ter vírgula ou não? Ou seja, eu posso ou não colocar uma vírgula aqui? Alguns de vocês, provavelmente, já disseram assim, pode, e outros falaram não. Quem falou não porque talvez tenha aprendido de forma equivocada o motivo de não interromper a ordem direta, porque provavelmente você aprendeu através do sistema SVC, e aí guardou parte da informação, e isso não é coisa de aluno iniciante mais não, tá? Isso é coisa de aluno que já tem até um tempo e de aluno até bom, de aluno inclusive, quando eu digo até bom, né, de aluno diferenciado. Não um aluno que vai fazer um concurso público normal, mas um aluno que vai fazer um concurso público para ser professor de língua portuguesa, por exemplo. Ele fez a faculdade de letras e aí lá na faculdade de letras ele analisou esse sistema SVC, muito provavelmente deram a informação correta e precisa para ele, só que ele gravou sua parte. Ele gravou que não tem vírgula entre o sujeito e o verbo, e de fato não tem. Alguns autores dizem que não tem vírgula entre o sujeito e o predicado, seria a mesma dinâmica. Só que ele aprendeu, assim como talvez você tenha aprendido, que não tem vírgula entre o verbo e o complemento. E essa informação não é completa. O fato é que não tem vírgula entre o verbo e o complemento exigido por ele, no caso pelo verbo. E quem é o verdadeiro complemento do verbo? São os objetos. Então, quando eu coloco aqui, ó, no nosso material, complementos verbais, eu estou falando obrigatoriamente de um objeto, seja ele direto ou indireto. E aí a gente tem que bater palma para a tia Teteia da escola, porque ela explicou assim para a gente. Ao invés dela ter colocado o sistema SVC, ela colocou assim, ó, SVO e os adjuntos adverbiais. E aí se liga nisso daqui. Eu não posso ter vírgula, de fato, entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o objeto. Essa estrutura aqui, ó, não pode ter interrupção, não pode ter uma ruptura, a não ser que eu coloque elementos intercalados. Como assim? Eu não posso colocar uma vírgula única, uma vírgula unitária, entre o sujeito e o verbo. Mas se eu colocar uma estrutura intercalada ali, eu posso colocar duas vírgulas. E aí dessa forma, colocando duas vírgulas, eu não vou trazer uma interrupção. Então eu não vou interferir na conexão que existe entre esses elementos. Mas vamos com calma. Agora, tá vendo esse camaradinho aqui no final? Ele é um adjunto adverbial. Nessa situação ele é uma mera circunstância. E a posição original dele é no final da frase, quando a gente tem uma frase em ordem direta. Aqui cabe uma vírgula, que é uma vírgula que a gente chama de facultativa. Esta informação já te torna um candidato diferenciado, tá? E aí, neste momento que eu tenho essa vírgula facultativa, ela é facultativa mesmo. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma vírgula antes do ontem. Isso só mostra que a gente tem que fazer uma avaliação sintática enorme. Então, vamos lá, ó. Aqui está o verbo. Quem é o sujeito? Os alunos do LAC. Posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo? Não, em hipótese alguma. Sidoca, e esse do LAC? Eu não poderia colocar entre vírgulas? Não.
Da mesma forma que eu não coloco vírgula entre o verbo e o seu complemento, eu também não coloco entre o nome e o complemento do nome, e muito menos, como aqui, entre o nome e o adjunto. E do lá, que é um adjunto adnominal, está ligado ao substantivo concreto alunos. É para mostrar que são os alunos do LAC e não de um outro curso, por exemplo. Então aqui é adjunto adnominal, valor caracterizante, valor de posse, eu não posso colocar entre vírgulas. Aí continuando, nesse contexto quem faz alguma coisa, é um verbo transitivo direto. E no caso eu fiz o que aqui, ó? Eu fiz um simulado, é o nosso objeto direto. E o ontem? O ontem é um adjunto adverbial de tempo. Então realmente, ó, entre o sujeito e o verbo não tem vírgula. Entre o verbo e o objeto não tem vírgula. Mas esse camaradinho aqui apresenta esta vírgula que é facultativa. Detalhe, como é facultativa, significa que a presença ou a ausência dela não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. E quando esse adjunto adverbial está no final da frase, não importa o tamanho dele. Pode ter uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras, 10 palavras, não importa o tamanho dele, não importa a banca, não importa a área de atuação, não importa nada. A vírgula aqui é facultativa. Agora, quando é que o bicho começa a pegar? Quando a gente desloca esse adjunto adverbial. E deslocar o adjunto adverbial é tirá-lo da posição original. Não importa se é para o início da frase ou é para o meio. Tirei do final, eu desloquei. E aí é que vem a zona. Segundo a gramática, um adjunto adverbial deslocado de curta extensão, ou seja, pequeno, vai ter a possibilidade da vírgula facultativa. E um adjunto adverbial deslocado de longa extensão, ou seja, grande, vai ter a vírgula obrigatória. É assim que rege a gramática tradicional. E detalhe, a ABL também se posicionou, definiu um negocinho que daqui a pouco eu vou contar para vocês. O problema é que as bancas não adotaram isso de forma uníssona, de forma coesa. Tem banca que adotou uma parada, tem outra banca que adotou outra parada. E por quê? Porque os gramáticos mesmos não entraram em consenso. Tem gramático que diz que 2 palavras já é um adjunto adverbial grande, tem gramático que diz 3, tem gramático que diz 4, tem gramático que diz até 5. Caramba, e aí, como é que eu vou fazer na hora da prova? Para nossa sorte, como eu disse, a ABL se posicionou. E a ABL, a Academia Brasileira de Letras, definiu que 3 ou mais palavras tornam um adjunto adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. Então, com uma palavra é pequeno, vírgula facultativa. Com 2 palavras é pequeno, vírgula facultativa. Com 3 palavras, vírgula obrigatória. Com 4, vírgula obrigatória. Com 5, vírgula obrigatória. Então, a partir de 3, a vírgula é obrigatória. Só que, infelizmente, nem todas as bancas adotaram isso também. Agora, eu consigo definir para você quais bancas adotaram e quais bancas nem colocam a cara a tapa. Bem lá no passado, apenas 2 bancas se posicionavam, FCC e Sebrasp, que na época ainda era chamada de CESP. Então, vou mostrar aqui para vocês com calma. Então, vamos lá. Se eu deslocar e colocar ontem, vírgula, os alunos do LAC fizeram um simulado. Entenda que aqui você não precisa se preocupar com a banca, porque eu só tenho uma palavra. E se só tem uma palavra, o adjunto adverbial é pequeno para qualquer gramático e para qualquer banca. E detalhe, eu já escutei umas lendas urbanas aí meio loucas. Não importa quantas sílabas essa palavra tenha, tá? Quando eu falo de adjunto adverbial grande, eu não estou falando do tamanho de uma palavra. Pode ser inconstitucionalissimamente, é uma palavra só, é pequeno. Eu estou falando de palavras. Então, quando tem 3 ou mais palavras, aí é grande. Agora, quando tem só uma palavra, é pequeno para todo mundo, é pequeno para todos os gramáticos, é pequeno para todas as bancas. Então, aqui, qualquer banca poderia chamar essa vírgula aqui de facultativa. Qualquer banca. Então, existem 3 formas de o camarada cobrar isso na prova. Primeira, ele vai colocar a frase e vai dizer assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem erro, ou que está certa, de acordo com o padrão culto da língua, ou de acordo com a pontuação.
E aí você vai julgar. Uma vírgula como essa aqui, que é facultativa, a presença dela ou a ausência dela não vai fazer a menor diferença. Segunda possibilidade, ele vai falar escrachadamente vírgula facultativa, vírgula obrigatória. Como só tem uma palavra, vírgula facultativa. Terceira possibilidade, ele vai trabalhar a justificativa. Por que aqui tem uma vírgula? Para isolar, para destacar, para marcar um adjunto adverbial temporal deslocado. Mas olha o que eu vou falar aqui para você. Não necessariamente o avaliador tem que colocar que é para destacar um adjunto adverbial temporal deslocado. Deslocado. Ele não precisa fazer isso. Não precisa. Até porque o intuito desta primeira vírgula que nós apresentamos aqui é o mesmo. É destacar e enfatizar um adjunto adverbial. Esse destaque nunca é à toa. Imagina, por exemplo, que alguém no LAC reclame: ó, os alunos do LAC não estão fazendo simulados. Aí eu, por exemplo, vou produzir um documento para reportar isso à direção do LAC. Eu vou colocar: os alunos do LAC fizeram simulado, vírgula, ontem. Para chamar a atenção para o ontem. Como é que estão dizendo que não estão fazendo simulado se ontem mesmo fizeram? Então, estou chamando a atenção para essa circunstância temporal. Então, quando alguém coloca uma vírgula numa adjunta adverbial, não importa se ele está na posição original ou deslocado. É com o intuito de dar um destaque. É com o intuito. Ah, então vai mudar a semântica? Claro que não. Eu vou continuar entendendo que foi ontem, então o sentido é o mesmo. É só um colorido diferente, é só para chamar mais atenção. Ó, vou prestar atenção aqui, ó, tá enfatizando ali. É isso. Então, quando a vírgula é facultativa, a ausência ou a presença dela não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, vai ter avaliador que vai dizer que a vírgula aqui, como justificativa, está destacando um adjunto adverbial deslocado. Vai ter avaliador que não vai se preocupar com esse deslocado. Ele só vai dizer assim, que aquela vírgula está destacando, está isolando um adjunto adverbial de tempo. Pronto, acabou. Ué, mas ele não botou deslocado. Ele não precisa. Mas e se ele colocar? Também não tem problema. É dele. É dele, é do avaliador. E eu falo isso depois de ter corrigido 500 mil questões e perceber que não faz a menor diferença o cara colocar deslocado ou não deslocado. Não é um critério para ele colocar como pegadinha de questão. Para ele, ó, eu não coloquei deslocado, então eu vou anular isso daqui. Ah, eu coloquei deslocado, eu vou anular. Não, tanto faz, tá? Agora, e se eu fizesse assim, ó? Se eu colocasse na semana passada, vírgula, vou botar até uma vírgula maior aqui, ó. Na semana passada, vírgula, os alunos do LAC fizeram um simulado. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo de para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique Lac.